Amém. A minha versão vai estar um pouco diferente, porque ela é a nova linguagem de hoje, mas tudo é a palavra do Senhor. Amém? Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Eu queria que você lesse comigo essa última parte. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Eu sei que a versão vai estar um pouco diferente. Pode se sentar. Mas a minha parte, na minha versão diz, e por isso que eu quis usar ela hoje, que diz que a última frase vai dizer isso: eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Durante essa semana eu quis encontrar várias portas na palavra para me correr desse versículo. Um tremor de verdade, que eu estou tremendo aqui em cima. Eu estou nesse altar. E eu, durante esse dia inteiro, eu trabalho com a Val, ela está aqui. E eu fiquei perguntando ao Senhor: Deus, mas é essa palavra, é isso mesmo que o Senhor tem para a tua igreja? E não vinha nada, irmão. Eu tentei de todas as formas, mas essa foi a palavra que o Senhor me entregou. E eu te peço que você abra o teu coração para receber. E do mesmo jeito que Deus tratou em mim, hoje Deus quer tratar com a igreja de Cristo. Eu sou igreja, você é igreja, e quando nós estamos aqui, nós somos o corpo do Senhor. Aleluia! E nesse versículo, nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito por João enquanto ele estava na ilha de Patmos. João é o discípulo de Jesus, discípulo amado. Tentaram matar João de todas as formas, e alguns historiadores dizem que tentaram ele jogando ele num balde de azeite, mas ele não morreu. Azeite quente, irmão, e ele não morreu. Jogaram ele num barranco com várias pedras e ele não morreu. Então a última coisa que fizeram com ele foi colocar ele na ilha de Patmos. E lá o próprio Deus, Jesus, se revelou para ele. E entregou toda a profecia, tudo que está revelado. Eu gosto da versão em inglês que fala Revelation. Em inglês, Apocalipse é Revelation. Então, na Bíblia em inglês, eu acho lindo porque é realmente uma revelação que o próprio Jesus entrega para João. E eu fui estudar um pouco no capítulo 3, onde a gente acabou de ler esse versículo. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. E Jesus, a irmã escreve ali, né? Abençoa João, e João escreve para 7 igrejas. E a 6ª igreja é essa que a gente acabou de ler. Foram 7 igrejas, 2 que estavam bem, 2 que estavam mornas, e as outras 3 que estavam perdidas. Então Jesus escreve para elas. Agora o versículo que nós lemos foi para a igreja de Laodiceia. E graças a Deus não tem exortação para a igreja de Laodiceia, mas hoje tem exortação para nós. Eu não quero exortar a igreja, mas quando eu li, eu falei: Jesus, mas aqui só está falando tão bem da igreja de Laodiceia. E o Senhor me levou a um outro entendimento. Então, Jesus fala ali sobre a igreja de Laodiceia. E quem era de Laodiceia? Era de Filadélfia. Eu li tanto que eu estou até inventando, mas a igreja de Filadélfia. Filadélfia, irmão, era uma igreja perseguida. E perseguida, não perseguida igual a gente pensa que a gente é hoje. Que a gente não pode falar muito de Jesus, não pode encontrar certos tipos de coisa que o mundo diz que hoje é certo. Que a gente é zombado, que a gente é crente. Olha os crentinhos ali, tá todo dia na igreja. Olha os crentes ali, os bobos que não curtem a vida. Não. Eles eram violentados porque criam em Jesus. Eles tinham tudo para desistir do cristianismo. Tinha de tudo para desistir. Por quê? O Império Romano não gostava
gostavam dos cristãos. Então dá para você imaginar o quanto era difícil para a igreja de Filadélfia se manter firme ali naquele tempo, onde eles não poderiam. Alguns historiadores, estudando, dizem que alguns deles não tinham como comprar comida ou algo que eles queriam, porque eles eram os cristãos. Então outras pessoas de outra religião não abriam o comércio para eles. Então era uma situação difícil. E por que eu estou te levando para esse contexto? Porque a gente acabou de ler um versículo tão forte que diz que ele vai abrir. Irmão, a porta que ele abre, o diabo não fecha. A porta que ele abre, homem nenhum fecha. Capeta nenhum no inferno fecha. Nenhuma potestade tem poder de fechar. E hoje eu creio que essa porta abrirá para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas tem um trickzinho aí. Quantos querem porta aberta? Levanta a mão da porta. Todos nós queremos porta aberta. E quando no versículo que nós acabamos de ler, eu quero ser breve, mas eu quero ser breve e direto ao ponto. E a produção que eu vou ver uma hora que eu tô até a garganta seca. Aplausos da glorificando, igreja. Eles eram perseguidos e muito perseguidos. No versículo 9 vai dizer assim: olha para você ver o quão forte era. Escutem, quando aquela que pertence a Satanás, aquela o quê? A sinagoga. Jesus está falando, por quê? Porque os judeus perseguiam os cristãos naquele tempo. Eles perseguiam o tempo inteiro, os próprios judeus perseguiam os cristãos porque eles acreditavam no Messias. Então, Jesus vem falar: Filadélfia, eu tenho a chave de Davi. Já deixando bem claro, no versículo anterior que nós lemos, ele fala: eu tenho a chave de Davi. E aí eu queria que você entrasse comigo nesse texto, porque na minha versão diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiel a mim. Irmão, eu sei que você quer porta aberta, mas eu preciso te fazer uma pergunta: você tem sido fiel? Você tem sido fiel a Deus? Você tem seguido os ensinamentos de Deus? Você tem dito não para a sua carne? Não para o pecado? Como está a sua vida? E por isso eu disse que é forte, porque aqui Deus está falando de porta aberta, mas antes da porta abrir, Deus está querendo uma renúncia nossa. Aí Deus me levou lá em Sara. Sara tinha uma promessa: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Uma promessa vinda direto do trono do Senhor para a vida deles. Mas porque ela era um pouco avançada de idade, ela decide ajudar Jesus para a porta abrir. Meu irmão, entenda uma coisa: ajudar Jesus não vai te ajudar em nada. Você está querendo empurrar e socar uma porta que ainda não é o tempo de abrir. E talvez você veio hoje aqui buscar a porta aberta e Deus está dizendo para você: volta a ser fiel comigo, que a porta eu é quem vou abrir. Volta a ser fiel comigo, que a porta que você deseja, eu sou o único que tenho a chave para abrir. Era uma mãe e era Barabás. Não tem como. Sara então faz com que a sua concubina deite com Abraão.
que eu lendo essa passagem eu aprendi, ela não só teve inveja, ela começou a fazer a vida da sua serva um inferno. E é isso que é difícil. E eu preciso falar isso nessa noite. Deus está mudando algumas coisas aqui, mas Ele falou que ia mudar. Então, sabe o que é o problema? É quando a gente está orando para que a porta de alguém abra. E aí a porta dele abre e a gente fica com inveja. Não era para abrir, mas eu orei para abrir e abriu. E agora vai estar com inveja. Deixa Deus tratar essa inveja hoje. A porta que é sua, e é demais de ninguém. E o que é Ele quem determina. Ela começa a fazer o inferno, a inveja faz com que ela faz a vida de Agar no inferno. Mas a gente aprendeu aqui agora. Deus não precisa da sua ajuda e nunca precisou. Ele continua o mesmo ontem e hoje, será eternamente. E aí o Senhor foi me levando a história de Davi. E Davi, os seus irmãos sentam à mesa, o profeta vai vir à casa que honra e recebeu o profeta. E ali na mesa, Davi não estava, não foi convidado. E chega um filho, chega outro, e não é. Ah, tem aquele que está sendo fiel lá no campo. Aquele que não se dobra, que passa tempo na oração, no jejum, na palavra. Ei, escolhido. Então não chamar da vida, mexer e Deus unge. Mas sabe o que é lindo? É que Deus entregou a promessa, mas ela não aconteceu assim. Ainda passou um tempo. Deus foi preparando Davi. Deus está me preparando, está te preparando, está te moldando para a porta abrir. Sabe por quê? Deus te conhece, Ele sabe. Talvez essa porta que você está tanto pedindo, ainda não é tempo de receber, porque você não está preparado, como foi pregado semana passada. Se prepare para que a porta se abra. Então Davi ainda ficou anos para depois ser rei. E eu estou te levando essas histórias para que você entenda. Sara empurrou para abrir a porta, mas depois o Senhor perdoou e deu a ela o filho da promessa. O outro foi ungido a rei, mas esperou anos depois para ser rei e foi rei. E hoje Jesus é da genealogia de Davi, que honra. E hoje, quando eu estava indo para minha casa, depois do trabalho, Jesus começou a falar comigo de uma forma diferente. Estava indo, começou uma chuva muito forte. Ficou tudo escuro, choveu
O Senhor hoje está requerendo isso. Não é uma chuva de verão que Ele quer, que é forte, mas rápido passa. Ele está requerendo intimidade. Ele está querendo que você seja fiel a Ele e à palavra dEle. Pois o Senhor deixa claro que eles guardaram o ensinamento do Senhor. Hoje, Deus te quer de volta. Eu não estou falando nem de aceitar Jesus, ou talvez para alguns, não conheço todos, mas estou falando para crente aqui. Para crente que quer porta aberta. Para crente que está pedindo há anos. E Deus está falando, só seja fiel. E quem sou eu para te julgar, irmão? Não estou te julgando. Eu também, Deus bateu em mim. Não estou aqui para falar, está pecando, não estou falando de pecado, eu estou falando de busca com Deus. Não estou falando, está pecando, está errando, não. Eu estou falando de viver uma vida com o Senhor. Que hoje, no nosso tempo, a gente fala muito lindo de Deus, mas vive pouco tempo com Ele. A gente quer trazer um monte de gente para a igreja, mas quando sai daqui, nem ora direito. Queria que você refletisse na sua mente agora como tem sido a sua vida com Deus. E olha, o nosso tempo tá fácil ainda de servir a Ele. Você ainda nem impedido de vir à igreja, como muitos dos cristãos lá na China. Essa semana eu li, morrendo, porque não podem falar do Evangelho. Você tem livre acesso de estar aqui para ouvir, para orar, para falar, para ter comunhão. Tá fraco. E uma coisa que eu queria para terminar era falar para você que está cansado, está sem força. Eu tenho pedido tanto a Deus para que isso aconteça, para que essa porta específica se abra. Hoje, o dono da porta, ele entra